Há muitos anos eu trabalhei numa locadora de vídeo. Vocês lembram, inclusive, dessa entidade locadora de vídeo? Pois é, se você tem menos aí de 27, 28 anos, provavelmente você não faz a menor ideia de como era a experiência, mas muita gente me pedia indicações de filmes. E no começo tinha um pedido que era bastante comum e que eu estranhava bastante, mas com o qual eu me acostumei ao longo do tempo. Acabou virando até um pedido e um tipo de cliente padrão que chegava lá no sábado à tarde, de chinelo, depois do almoço para alugar um filme, e o que eles falavam era que eles queriam um filme que os fizesse se sentir bem, que se passasse numa cidadezinha da Europa, no verão normalmente, que fosse um filme bastante ensolarado, colorido, que tivesse uma mensagem edificante, que tivesse uma trilha sonora bonita, enfim, que fosse um filme leve para assistirem no final da tarde, num sábado, mas que tinha que ser rodado numa cidadezinha da Europa. E isso é praticamente um subgênero que era muito comum na locadora, e hoje em dia, se eu fosse ainda indicar esse tipo de filme pra alguém, provavelmente um dos primeiros filmes que eu indicaria é um filme que eu acabei de assistir, sobre o qual eu vou falar nesse vídeo, que se chama Em Uma Ilha Bem Distante, que tá sendo lançado hoje na Netflix. Hoje é dia 8 de março de 2023, e que é um filme que tica todas, e eu tô falando a verdade aqui, todas as caixinhas das características que esse tipo de filme exigido ou pedido por aquele tipo de cliente costumam apresentar. É um filme que tá muito mais interessado em fazer você se sentir bem consigo mesmo, esperançoso diante da vida, do que necessariamente em desenvolver uma história que seja particularmente original. E no final das contas eu posso falar que usando essa fórmula fica praticamente impossível desgostar do filme. Esse é um filme que não dá pra você odiar. Zeynep Naomi Kraus é uma mulher de 49 anos que está infeliz com a indiferença do marido ausente e a invisibilidade e servidão da mulher na vida conservadora da família tradicional turca. Quando sua mãe falece, ela viaja sozinha ao litoral da Croácia para vender a casa que lhe foi deixada de herança e se encontrar. Como eu sei que muita gente hoje em dia resume a sua experiência de assistir a filmes e séries ao que a Netflix lança toda semana, pessoas que não costumam ir ao cinema, e eu entendo, hoje em dia tá caríssimo, mas que também não assinam outros streamings e que também não tem o hábito de buscar, de baixar filmes, seja qual for a outra maneira alternativa que as pessoas usam para assistir filmes hoje em dia, tem gente que só assiste o que é lançado na Netflix. E eu acredito que, pensando nisso, a Netflix faz um bom trabalho em lançar filmes que não são apenas americanos, que são filmes muitas vezes independentes dos Estados Unidos, mas também filmes internacionais, filmes europeus, asiáticos, latino-americanos. Alguns desses filmes vêm dos grandes festivais internacionais, são filmes de peso, que tem grandes diretores por trás das câmeras, filmes que receberam bastante interesse e bastante prestígio internacionalmente, mas muitas vezes são filmes assim, realmente de descarte. São filmes pequenos, que são até obscuros, provavelmente, no país onde eles foram produzidos, ou então são filmes mais populares, que são lançados assim, como entretenimento escapista mesmo, até sendo, em alguns casos, filmes que parecem muito mais filmes europeus, por exemplo, enlatados para consumo dos americanos. E eu acho que esse filme aqui, e essa categoria toda de filmes sobre os quais eu tô falando, se encaixa nessa definição. Filmes europeus feitos para gringo ver. Como eu falei, é muito fácil gostar desse filme aqui. Ele tem imagens maravilhosas de paisagens idílicas e paisagens de cair o queixo. No caso aqui dos vilarejos mais isolados, mais afastados no litoral da Croácia. Tem uma trilha sonora bastante engraçadinha em alguns momentos, inspiradora em outros. Traz uma mensagem que é uma mensagem universal, uma mensagem de superação, uma mensagem de recomeço, uma mensagem que te incentiva a nunca desistir, porque sempre dá tempo para se reinventar, para buscar ser uma versão melhor de si mesmo e para experimentar tudo aquilo que a vida tem a oferecer e que você poderia ter experimentado, mas que você, por diversos motivos, acabou deixando para depois. Tem também uma grande atuação principal. É um filme doce quando ele quer ser, é um filme engraçadinho quando ele quer ser. Ele tem ali uma dupla principal de personagens que vivenciam uma amizade, que tem um certo flerte, então tem alguns desentendimentos, tem alguns flertes, tem várias características
características dessa relação que são também típicas de filmes mais leves, de comédias, ou pelo menos de dramédias ou comédias românticas. É claro que esse filme também apresenta uma série de clichês desses gêneros ou subgêneros que eu acabei de mencionar, então tem muita coincidência. Sabe aquela coisa? Quando um personagem vai beijar o outro e um terceiro que tá interessado em uma daquelas duas pessoas que estão se beijando aparece e testemunha aquele beijo, que é algo que jamais aconteceria na vida real, mas que em filmes acontece o tempo todo. Ou seja, não espere, se você for assistir esse filme, nenhuma narrativa mais desafiadora, não espere um filme que tem um roteiro minimamente original, mas se o que eu falei durante o vídeo inteiro é o que você espera, esse pode ser o filme pra você. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo, se você gostou ou não. Não se esquece de dar um like no vídeo, clicar no sininho pra receber as notificações de vídeos novos sempre que eu publicar os vídeos por aqui e em sempre. Desse lado aqui tem o ícone com a minha foto, você pode passar o mouse ali e se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. E desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um vídeo sobre um filme que eu acredito que tem a ver com esse sobre o qual eu tô falando hoje. Então se você quiser continuar assistindo as minhas críticas ou pegar sugestões de filmes pra assistir a seguir, é só você clicar lá e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!